Ei, bem-vindo a um novo vídeo. As pessoas do passado eram como nós hoje, mas, novamente, não exatamente. Nos chamados bons velhos tempos, tratava-se mais de sobrevivência para os mais fortes e mais sortudos, já que até a ciência lhes falhou. Hoje vamos mostrar 20 coisas estranhas do passado que eram normais, mas não são mais. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Despertadores humanos profissionais eram pessoas contratadas no passado para acordar outras pessoas em um horário específico. Essa pessoa usava um pedaço de pau para bater nas portas ou janelas dos clientes, às vezes até com um soprador de ervilhas para as janelas dos andares mais altos. Eles não saíram até terem certeza de que o cliente estava acordado. Esta profissão era especialmente popular em grandes cidades industriais como Manchester e Londres, que era frequentemente praticada no final da década de 1920 e em algumas regiões até a década de 1950. Os despertadores humanos profissionais também não iam embora até terem certeza de que a pessoa havia acordado corretamente. Esse serviço foi particularmente útil para pessoas que tinham dificuldade em acordar ou tinham obrigações importantes que exigiam acordar em horários específicos. Número 19. No século XVIII, era comum os ricos proprietários de terras encorajarem as pessoas a viverem em reclusão como eremitas de jardim. Esses indivíduos viviam em cavernas especialmente projetadas ou em pequenas estruturas em jardins localizados em extensas propriedades de proprietários de terras. Eles faziam parte de uma tendência que surgiu em resposta à tradição inglesa de jardins paisagísticos e à influência do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que defendia o retorno à natureza. Envolvia ricos proprietários de terras que contratavam indivíduos para se vestirem como druidas, deixaram seus cabelos crescerem e viverem em condições rústicas dentro de eremitérios especialmente construídos. Os eremitas de jardim eram frequentemente escolhidos por sua excentricidade e capacidade de entreter os convidados com sua aparência e comportamento incomuns. Geralmente viviam reclusos e passavam os dias praticando atividades como jardinagem, leitura ou tocando instrumentos musicais. Alguns eremitas de jardim eram conhecidos por realizar tarefas simples, como varrer ou manter jardim. Embora a tendência dos eremitas de jardim tenha sido encontrada principalmente na Inglaterra, ela também se espalhou pela Escócia e pela Irlanda. Número 18. No passado, houve casos em que materiais radioativos foram utilizados em produtos de consumo. Por exemplo, Aditor era uma bebida energética popular no início do século XX e continha pequenas quantidades de rádio dissolvidas em água destilada. Foi anunciado como um remédio para várias doenças, mas acabou sendo considerado mortal após investigação. O atleta americano Eben Byers, que bebeu até 3 garrafas de Raditor diariamente durante anos, morreu em 1932. Outro produto foi o Torradia, um creme facial que também continha substâncias radioativas. Foi fabricado e vendido entre as décadas de 1930 a 1960. O rádio também era um produto nocivo usado em pastas de dente no início do século XX. Naquela época, acreditava-se que o rádio trazia benefícios à saúde e foi incorporado a diversos produtos de consumo, inclusive cremes dentais e cosméticos. A ideia por trás do uso do rádio na pasta de dente era que as propriedades radioativas do rádio teriam um efeito clareador nos dentes. Um caso bem conhecido é o das Radium Girls, que trabalhavam em fábricas onde pintavam mostradores de relógios com tinta à base de rádio. Essas trabalhadoras sofreram graves consequências para a saúde, incluindo danos nos ossos e tecidos, em consequência da ingestão e manuseamento da tinta radioativa. Também houve casos em que o rádio foi adicionado à água potável. No início do século XX existiam brinquedos que continham materiais radioativos, como tinta que brilhava no escuro. Número 17. Os julgamentos de bruxas e as execuções públicas são capítulos sombrios da história que refletem as crenças religiosas e os sistemas jurídicos do seu tempo. Os julgamentos de bruxas foram uma série de interrogatórios e processos judiciais que ocorreram em várias partes do mundo, particularmente na Europa e na América colonial, entre os séculos XV e XVIII. As acusações de bruxaria eram frequentemente baseadas em superstições. As mulheres foram acusadas principalmente de fazer pactos com o diabo e de praticar magia prejudicial. Os julgamentos das bruxas de Salem, em 1692, em Massachusetts colonial, estão entre os casos mais conhecidos.
Mais de 200 pessoas foram acusadas e 20 foram executadas, a maioria por enforcamento. Os acusados enfrentaram condições duras enquanto aguardavam o julgamento, incluindo prisão, tortura e tratamento desumano. As execuções públicas foram uma forma comum de punição ao longo da história, frequentemente usada como meio de dissuasão e espetáculo público. Eram frequentemente assistidas por grandes multidões, tornando-os eventos públicos. Número 16. A amarração dos pés foi uma prática cultural que existiu na China durante séculos, principalmente do século X ao século XX. Envolvia comprimir e remodelar os pés das meninas com o objetivo de torná-los menores possível. A amarração dos pés era considerada um atrativo e um símbolo de beleza e status social. Foi praticado principalmente pela classe alta, mas posteriormente adotado pelas classes mais baixas como um meio de melhorar as suas perspectivas sociais. No entanto, esse processo foi doloroso e teve consequências duradouras. O processo de amarração incluía dobrar os dedos sob o pé, quebrar o arco e envolver firmemente o pé com bandagens. As amarrações foram apertadas com o tempo, fazendo com que o pé se dobrasse no arco e os dedos fossem pressionados sob a sola. A amarração dos pés resultou em graves deformidades e limitações físicas, dificultando a caminhada das mulheres e gerando desafios para o resto da vida. Por essas razões, acabou por ser proibida na China em 1912 como resultado de mudanças nas circunstâncias sociais. Número 15. Zoológicos humanos ou exposições coloniais eram exibições públicas nas quais pessoas de diferentes culturas e etnias eram apresentadas como exposições vivas. Essas exposições foram difundidas desde o século XIX até o início do século XX e foram organizadas principalmente na Europa e na América do Norte. O objetivo dos jardins zoológicos humanos era satisfazer a curiosidade do público europeu e reforçar as ideologias colonialistas de superioridade racial e domínio cultural. Povos indígenas da África, Ásia, Américas e outras regiões eram frequentemente trazidos para a Europa e América do Norte para serem exibidos nesses zoológicos. Foram apresentados como exóticos e primitivos para entretenimento e educação dos espectadores. As exposições foram concebidas para recriar um ambiente naturalista, muitas vezes como aldeias ou habitats reconstruídos, com a intenção de sugerir os países de origem dos indivíduos expostos. No entanto, essas pessoas foram submetidas à objetificação, desumanização e exploração. Além disso, muitas vezes eram forçados a realizar rituais culturais, danças ou outras atividades para a diversão do público. Em meados do século XX, os zoológicos humanos haviam praticamente desaparecido. Número 14. No início do século XX, houve casos em que crianças eram enviadas pelo correio através do serviço de encomendas postais dos Estados Unidos. Essa prática, embora rara, ocorreu numa altura em que as regulamentações sobre o que podia ou não podia ser enviado pelo correio não estavam bem definidas. A introdução do serviço de encomendas postais em 1º de janeiro de 1913 permitiu que os americanos enviassem pacotes pesando até 11 libras através do sistema postal dos Estados Unidos. Alguns pais aproveitaram esse serviço e tentaram enviar os filhos para parentes ou outros destinos. Um exemplo notável foi um casal de Ohio que enviou seu bebê recém-nascido por encomenda postal para a casa da avó, que ficava a aproximadamente 1 quilômetro de distância. Os pais pagaram 15 centavos pelos selos postais e seguraram a criança por $50, após o que o carteiro entregou o bebê com segurança à avó. Regulamentos foram finalmente estabelecidos para evitar novas correspondências de crianças e em 1920 a prática foi oficialmente proibida. É importante notar que as crianças enviadas pelo correio eram normalmente acompanhadas por funcionários dos correios e não eram simplesmente embaladas e enviadas como encomendas normais. Número 13. Os sutiãs torpedo foram um estilo de roupa íntima feminina que surgiu na década de 1940 e ganhou popularidade na década de 1950. Esses sutiãs se caracterizavam pelas copas em formato de cone e empurravam os seios para frente, criando uma silhueta pontuda. A forma foi obtida por meio de costura e não do uso de arames. O design foi influenciado pelas tendências da moda da época e pretendia realçar a forma natural do corpo feminino, criando uma figura glamurosa de ampulheta. O termo sutiã torpedo originou-se durante a Segunda Guerra Mundial, refletindo o formato de cone que lembra balas ou torpedos. Número 12.
As máquinas de banho de praia surgiram na década de 1750, quando os trajes de banho ainda não haviam sido inventados e a maioria das pessoas ainda nadava nua. A máquina de banho de praia, também conhecida como caixa de banho ou cabana de banho, era um dispositivo utilizado nos séculos XVIII e XIX para proporcionar recato e privacidade aos indivíduos enquanto vestiam o traje de banho e entravam na água. Geralmente eram carroças de madeira cobertas com paredes projetadas para serem roladas no mar. Eles forneceram um espaço privado onde as pessoas podiam trocar de roupa e entrar na água sem serem vistas por outras pessoas. As máquinas variavam em design, desde paredes de madeira maciça até paredes de lona com molduras de madeira. Essas máquinas de banho de praia eram especialmente populares durante a Era Vitoriana na Grã-Bretanha. Durante esse tempo existiam normas sociais rígidas e padrões de modéstia, especialmente para as mulheres. As máquinas permitiram que as mulheres desfrutassem da praia e da água, mantendo a privacidade e aderindo às expectativas da sociedade. Essas máquinas eram frequentemente operadas por atendentes que as empurravam para dentro da água. Uma vez na água, os nadadores poderiam sair da máquina e aproveitar o tempo no mar. As máquinas de banho de praia eram amplamente utilizadas em balneários ao longo do litoral. Número 11. No final do século XIX e início do século XX, várias cidades dos Estados Unidos aprovaram leis conhecidas como leis feias. Essas leis eram de natureza discriminatória e tornavam ilegal a aparição em espaços públicos de indivíduos considerados feios, mutilados ou deformados. O objetivo dessas leis era remover indivíduos com deficiências visíveis da vista do público. Essas leis faziam parte de um movimento social mais amplo conhecido como eugenia. A ideia era promover a melhoria da composição genética da população, excluindo indivíduos com deficiências físicas ou mentais percebidas. As leis eram muitas vezes justificadas sob o pretexto da saúde pública e da manutenção da ordem pública. No entanto, a aplicação dessas leis variava de acordo com a cidade. Algumas cidades impuseram multas ou prisão a indivíduos que violassem as leis, enquanto outras dependiam da polícia para remover esses indivíduos dos espaços públicos. Número 10. De que eram feitos os absorventes menstruais antigamente? Aqui está uma das respostas. Durante o final do século XIX e início do século XX, uma empresa chamada Sphagnum Moss Products produzia absorventes menstruais feitos de musgo esfagno e gaze. O musgo esfagno, que possui propriedades absorventes e qualidades antibacterianas, foi cultivado no noroeste do Pacífico e processado pela empresa. O musgo foi então embrulhado em invólucro de gaze para criar os absorventes menstruais. Essas almofadas, conhecidas como Sphagna Kings, foram anunciadas como sendo mais absorventes que o algodão e alegavam ter propriedades antibacterianas. A embalagem trazia a imagem de uma mulher usando o boné da Cruz Vermelha Americana, referenciando a origem do produto como curativo cirúrgico. Apesar dessas afirmações, a Sphagna Kings não obteve sucesso significativo no mercado de higiene feminina. O uso de musgo esfagno foi uma abordagem única naquela época. A disponibilidade de materiais alternativos e os avanços na tecnologia, por fim, levaram ao desenvolvimento de produtos mais comuns e comercialmente bem-sucedidos. Número 9. A tradição de doces ou travessuras evoluiu ao longo do tempo e tem origem em diversas práticas culturais. Ir de porta em porta e receber guloseimas remonta às antigas tradições celtas. Os celtas celebravam o Samhain, um festival que marcava o fim da época de colheita e o início do inverno. Durante o Samhain, acreditava-se que espíritos e fadas vagavam pela terra e as pessoas deixavam oferendas de comida fora de suas casas para apaziguá-los. Na Europa medieval, a Igreja Católica celebrava o Dia de Finados em 2 de novembro. Nesse dia, os pobres iam de porta em porta oferecendo orações pelos falecidos em troca de comida. Essa prática era conhecida como Souling e é considerada um dos primeiros precursores das modernas doces ou travessuras. Na Escócia e na Irlanda, surgiu a tradição de se disfarçar. Crianças e jovens fantasiavam-se e iam de casa em casa onde cantavam, recitavam poemas ou contavam piadas em troca de guloseimas. A tradição de doces ou travessuras, como conhecemos hoje, tem suas origens nas primeiras celebrações americanas do Halloween. No final do século XIX e início do século XX, as festas de Halloween e os eventos comunitários tornaram-se populares. As crianças se fantasiavam e iam de casa em casa pedindo guloseimas. Número 8.
Durante o início do século XIX, estimava-se que mais de 50% dos trabalhadores em algumas fábricas britânicas eram crianças com menos de 14 anos. Essas crianças trabalhavam em diversas indústrias, incluindo fábricas têxteis, minas de carvão e fábricas. Muitas vezes tinham de trabalhar longas horas, às vezes até 12 horas por dia, com apenas pequenos intervalos para refeições e chá. Esses horários de trabalho exaustivos deixavam pouco tempo para descanso, educação ou para aproveitar a infância. O trabalho duro também prejudicou seu crescimento. Uma das principais razões pelas quais o trabalho infantil foi tão prevalente durante esse período foi o fato de as crianças poderem receber significativamente menos do que os trabalhadores adultos. Os empregadores aproveitaram-se disso e lucraram com as circunstâncias desesperadoras das famílias que viviam na pobreza. As condições de trabalho das crianças trabalhadoras eram muitas vezes perigosas e prejudiciais para a sua saúde. Por exemplo, foram expostas a maquinaria perigosa, produtos químicos tóxicos e tarefas fisicamente exigentes. Eles também enfrentaram a falta de medidas adequadas de saneamento e segurança, levando a acidentes frequentes. Felizmente, o movimento para acabar com o trabalho infantil ganhou impulso no final do século XIX e início do século XX. Número 7. O giro de mesa foi um tipo de sessão espírita que se tornou popular na América e na Europa durante a Era Vitoriana. Uma sessão espírita é uma reunião pública onde são feitas tentativas de comunicação com espíritos. Naquela época, um dos fenômenos envolvia os participantes sentados ao redor de uma mesa, colocando as mãos sobre ela e concentrando seus pensamentos em receber respostas do mundo espiritual. A prática de virar a mesa normalmente incluía uma mesa de madeira pequena a média, uma sala mal iluminada e uma sensação de aventura ou mente aberta. Os participantes colocavam as mãos sobre a mesa com os dedos abertos e faziam perguntas aos espíritos. Eles então esperariam que a mesa se movesse ou inclinasse em resposta às perguntas. O giro de mesa tornou-se uma mania vitoriana em meados do século XIX e era praticado em grandes salas de estar, salões de classe média e também em cozinhas modestas. Também atraiu a atenção dos cientistas. Um homem chamado Richard Wiseman recriou sessões espíritas vitorianas para estudar o poder da sugestão e a suscetibilidade das pessoas às crenças paranormais. Em seus experimentos, sinos, bolas e maracas pintadas de forma luminosa pareciam se mover diante dos olhos dos participantes, levando alguns a acreditar que haviam testemunhado o sobrenatural. Você acha que realmente funcionou? Diz aí nos comentários. Número 6. Acreditava-se que o cigarro curava asma e fumar durante a gravidez não era reconhecido como prejudicial. No passado, fumar era amplamente aceito e até promovido em algumas sociedades. Foi visto como uma atividade social. Historicamente, a indústria do tabaco realizou campanhas de marketing que minimizavam os riscos do tabagismo e visavam grupos demográficos específicos, incluindo mulheres grávidas. Na verdade, algumas mães fumavam cigarros intencionalmente para aliviar a ansiedade em relação à gravidez, o que, em retrospectiva, não faz sentido. A asma é uma condição crônica que afeta as vias aéreas dos pulmões, causando inflamação e estreitamento das vias aéreas. É caracterizada por sintomas como respiração ofegante, tosse, falta de ar e aperto do peito. Embora existam vários tratamentos disponíveis para controlar a asma e aliviar os sintomas, atualmente não há cura conhecida para a asma. Número 5. A sangria é uma prática antiga que envolve a remoção deliberada de sangue do corpo de uma pessoa. Tem sido praticado em diversas culturas ao longo da história com diferentes métodos e propósitos. A sangria baseava-se na crença de que desequilíbrios nos humores do corpo, sangue, catarro, bile amarela e bile negra causavam doenças, e a remoção do sangue poderia restaurar o equilíbrio e promover a cura. Historicamente, isso foi realizado por meio de diversas técnicas. O método específico e o local da sangria variavam dependendo da doença percebida. Por exemplo, acreditava-se que a sangria de veias ou artérias específicas poderia tratar doenças como febre, inflamação ou congestão. A flebotomia terapêutica é um procedimento médico no qual o sangue é retirado intencionalmente do corpo de uma pessoa para fins terapêuticos. É frequentemente usado para tratar doenças associadas ao excesso de glóbulos vermelhos, sobrecarga de ferro ou certas doenças do sangue. A frequência e o volume das sessões terapêuticas de flebotomia são determinados pela condição do paciente e pelos objetivos do tratamento. Número 4. Uma gaiola para bebês foi usada no início do século XX para fornecer ar fresco e luz solar aos bebês que viviam em ambientes urbanos.
A ideia por trás dessas gaiolas era permitir que os bebês passassem o tempo ao ar livre enquanto eram fechados com segurança em uma estrutura semelhante a uma gaiola presa ao exterior de um edifício, normalmente fora de uma janela. Eram utilizados principalmente em cidades densamente povoadas, onde o acesso a espaços exteriores e jardins era limitado. Além disso, foram promovidos como uma solução para famílias que moram em apartamentos ou prédios sem acesso a quintal ou jardim. As gaiolas eram geralmente feitas de tela de arame ou metal e projetadas para serem fixadas com segurança na parte externa do edifício. O conceito por trás das gaiolas foi visto como uma forma de proporcionar um espaço seguro para os bebês brincarem e explorarem sob a supervisão dos pais. Embora tenham sido usados por algumas famílias no início do século XX, geraram polêmica. Os críticos levantaram preocupações sobre a segurança e o bem-estar dos bebês confinados em tais estruturas. Número 3. Memento mori é uma expressão latina que se traduz como "lembre-se de que você deve morrer". É um conceito que esteve presente ao longo da história e está associado à reflexão sobre a mortalidade e a transitoriedade da vida. A expressão serve como um lembrete de inevitabilidade da morte e incentiva os indivíduos a contemplar o significado e o propósito de suas vidas. Na arte, o memento mori é frequentemente representado por meio de vários símbolos e imagens. Os símbolos comuns incluem caveiras, ampulhetas ou relógios, velas apagadas e flores murchas. Esses símbolos representam a passagem do tempo, a impermanência da vida e o lembrete de que a morte é uma realidade inevitável. Esse conceito tem sido explorado com vários contextos culturais e religiosos. No cristianismo, por exemplo, tem sido usado como um lembrete visual da morte e da necessidade de preparação espiritual. É frequentemente associado à frase "lembre-se, homem, que você é pó e ao pó retornará", que é falada durante as cerimônias das quartas-feiras de cinzas. No século XVII, surgiu um gênero de pintura de natureza morta chamado vanitas, intimamente relacionado ao memento mori. As pinturas de vanitas exibiam objetos que simbolizavam a transitoriedade da vida, como caveiras, ampulhetas, instrumentos musicais, livros e frutas em decomposição. Número 2. Durante os anos de guerra, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando as meias de nylon e de seda eram escassas devido ao relacionamento e à realocação de recursos para o esforço de guerra, as mulheres recorreram a uma técnica chamada meias pintadas ou meias líquidas para criar a ilusão de usar meias. Essa prática envolvia aplicar maquiagem ou base líquida no tom de pele nas pernas para dar a impressão de estar usando meia. A técnica das meias pintadas tornou-se popular como alternativa às meias tradicionais. As mulheres aplicavam diligentemente maquiagem ou base líquida nas pernas para criar a ilusão de usar meias. Para realçar o efeito, alguns usavam lápis de sobrancelha ou delineador para desenhar uma linha semelhante a uma costura na parte de trás da perna. Garrafas de meias líquidas tornaram-se disponíveis em salões de beleza e lojas de departamentos nos Estados Unidos a partir de agosto de 1941. Esses produtos foram promovidos como uma forma de as mulheres conservarem a seda e contribuírem para o esforço de guerra. Anúncios afirmavam que um frasco médio de meias líquidas continha cerca de 24 pares de meia. Número 1. Durante a Idade Média, era comum as pessoas terem um padrão de sono conhecido como sono segmentado ou sono bifásico. Esse padrão de sono envolveu 2 períodos distintos de sono durante a noite, com um período de vigília entre eles. De acordo com relatos históricos, as pessoas normalmente iam para a cama ao pôr do sol, logo após o pôr do sol. Eles dormiam por algumas horas, muitas vezes referido como o primeiro sono. Depois de acordarem naturalmente, permaneceram acordados por algumas horas, durante as quais realizam diversas atividades como orar, ler ou passar o tempo com a família. Após o período de vigília, as pessoas voltavam a dormir para o segundo sono, que durava até amanhã ou amanhecer. A duração do período de vigília variou dependendo de fatores como preferência pessoal, obrigações pessoais e disponibilidade de iluminação artificial. No entanto, o conceito de 2 períodos de sono não se limitou à Idade Média. Relatos históricos sugerem que esse padrão de sono era comum em várias culturas e épocas antes do uso generalizado da iluminação artificial. Acredita-se que o advento da iluminação elétrica e o estilo de vida moderno 24 horas por dia, 7 dias por semana, mudaram gradualmente os padrões de sono em direção a um período de sono consolidado e ininterrupto. É importante observar que o padrão de sono bifásico não era universal e os hábitos individuais de sono podiam variar. O que você acha de mais estranho que foi feito no passado?
Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.